É, mas o soldado, os antigos já diziam, o soldado preparado ele vale mais do que um exército. E quando nós somos parte do exército do Senhor, então, imagina quantos aqui estão aí presentes para me fortalecer juntamente com o Espírito Santo que já se fez presente. Vamos adorar esse louvor e já estarei trazendo a palavra. Esse louvor me inspirou, que ontem me tocou no coração, depois que a irmã trouxe uma palavra que está lá no Salmo 139. Esse louvor vai falar do Salmo 139, mas vai falar mais ainda ao seu coração do Senhor, que Ele está sempre a nos soldar. Em nome de Jesus. Eu sei que
época, em 93, eu não era nem convertido. Era um menininho, só queria jogar bola. Esse louvor foi um dos louvores que abriu as portas para as gravadoras oportunar o gospel no Brasil. Lançado por Nelson Ned. Pessoas lidas em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro 16, é o capítulo do livro de João. Aleluia. Motivo de muita alegria, uma grande satisfação poder dividir esse alimento espiritual que nosso Senhor tocou no meu coração. E essa rica oportunidade que o Espírito Santo chegou para mim. O capítulo 16 ou 18, perdão. E não é eu li errado, irmãos, é Mateus capítulo 18, versículo 23. Mateus capítulo 18, versículo 23. Alô, som. Aleluia. Alô, som. Som. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A palavra no capítulo 18, versículo 23, fala sobre a parábola do credor incompassível. Lendo a palavra diz: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos. Misericórdia. Com tudo quanto tinha, vendido com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Glória a Deus, aleluia. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, e esse conservo que lhe devia 100 dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele não quis, antes foi cerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o sua presença, disse-lhe: servo novato, perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Palavra maravilhosa. Eu aprendo nessa palavra, como bem clara ela é, sobre perdão. Nós aprendemos que tem uma série de lições dentro desta mensagem, que também não trata-se somente do perdão, porque se não tiver amor, quem não tem amor, não perdoa. Quem não tem amor, não tem compreensão, não tem compaixão. Quem não tem amor,
é desigual. Então é uma série de questões que esta parábola que o Senhor Jesus Cristo contou, dentro dela podemos ver. E o que acontece muito nos dias de hoje, pois nós vivemos em situações e vivenciamos, vendo famílias que se separam por conta, muitas das vezes, de problemas com vícios, problemas com contas, problemas com diferenças, até mesmo em questão financeira, porque um tem mais, outro tem menos. E aí o que acontece? As pessoas vão se degladiando uns aos outros. E aí é como a gente aprende. Uma flecha, quando você atira, não tem como correr atrás dela, para que você evite que ela atinja aquele alvo. É a mesma coisa a palavra. Muitas das vezes, por conta das pessoas que nos aborrecem, por essa questão de uma diversidade de coisas que acontecem na nossa vida, a gente acaba sofrendo, porque as pessoas não medem as palavras, e nós temos que medir as palavras. Tanto que o primeiro ouvido próximo da minha boca é o meu, né? Já sofri muito com isso, já ofendi muito, já xinguei bastante, já passei raiva. A Bíblia diz, depois que eu aprendi, é lícito que venha a ira, mas não peque. Hoje em dia, dentro do Evangelho, depois que me converti, eu aprendi, muitas das vezes, engolir cobras, sapos e lagarto, porque tem hora que dá vontade de pegar. A gente somos seres humanos, a gente somos carne. Então, o que a gente faz? Para combater a carne, a gente entra no Espírito e pede para o nosso Senhor dar-nos sabedoria, para que a gente possamos ter o entendimento de saber como aquele irmão Luiz como a irmã como a outra irmã, e assim a gente passa a ter essa sabedoria e começa a ter um meio de compreender, porque o nosso Senhor, o Espírito Santo, Ele abriu os nossos olhos para que nós venhamos ter o entendimento de que cada ser humano tem um pensamento diferente, tem uma forma diferente de agir. E eu não posso obrigar que você, ou o senhor ou a senhora, venha pensar como eu penso. Então, o que acontece geralmente dentro das famílias é essas adversidades de questões contrárias. Por isso que nesta parábola foi uma questão contrária. O credor, ele tinha o seu servo. A parábola diz que esse credor foi cobrar o seu servo 10.000 talentos. O servo pega e implora, se ajoelha, reverencia. Pelo amor de Deus, não faça assim, porque o chefe lá é como se fosse numa empresa. Só que ali na parábola de Jesus é bem forte, que o chefe lá ele queria tomar a mulher, os filhos e o que o credor tinha para poder fazer com que quitasse a dívida. Mas o Senhor dele lá, na parábola Jesus diz que ele foi compassivo, ele foi bonzinho, ele perdoou a dívida. Só que por ser, digamos, uma empresa, esse servo, ele era, digamos que, o encarregado da empresa. Ele devia o dono da empresa. O dono da empresa perdoou a sua dívida. E por ele ser encarregado, ele tem os seus conservos. Ele tem aqueles que têm que prestar serviço para ele, e depois ele apresenta o serviço para o patrão. No caso, um dos seus conservos estava devendo. E o que ele fez? Ao contrário do que o patrão fez, de ter perdoado a dívida, essa dívida que o seu conservo estava a dever, ele não perdoou. Então ele partiu para cima e colocou a mesma ameaça. Então o seu, aqui diz a Bíblia, então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogando-lhe: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão. Ou seja, ele colocou o rapaz na prisão, mas dias antes
pensar duas vezes antes de atirar uma pedra, falar uma palavra ou magoar alguém, porque o dia de amanhã nós não sabemos. A mesma pessoa que hoje a gente faz uma recepção, se afasta, não quer, pode ser a mesma pessoa que o dia de amanhã vai vir ajudar a gente. Pode ser a mesma pessoa que o dia de amanhã vai chegar, vai falar: está precisando de alguma coisa, irmão? Vamos ali que eu vou ali no supermercado fazer uma doação para o senhor. Está precisando de alguma coisa, irmão? Vamos ali que eu vou buscar um bujão de dar para você. Está precisando de remédio? Espera aí que a gente vai passar o... Não tem ouro nem prata, mas a gente vai falar com Nossa Senhora. Rapidinho, vai fazer uma conta, paga a dívida. O que eu estou falando é que acontece que há 7 anos atrás aconteceu comigo. Eu era um viciado. Eu pisei na bola com a família. Eu recebi de tudo da família, primeiro, recebi. Eu dei valor, não dei valor. O que acontece? A falta de amor, muitas das vezes, leva as pessoas a cometer erros. E esses erros podem ser reparados porque o nosso Senhor Jesus, Ele não veio para que a gente entre em dissensões, ó quão bom e consolável que os irmãos vivam em união. Só que a minha situação há 7 anos atrás era tão grave que o pai se afastou, tomou o carro que me deu, a família se afastou e eu fui morar na rua. Dormi muitas vezes ali dentro da rodoviária, dormi muitas das vezes ali naquela passarela, em outros mais lugares. E pessoas me humilhavam, sangue do meu sangue, só que eles não tinham culpa, só que também não tinha sabedoria. Sem Deus na vida e sem culpa também, porque eu não posso culpá-los, porque eles se afastaram de mim, porque o erro foi meu. Certo? Se o erro foi meu, beleza. Passou-se os anos, Deus restituiu a minha vida. Quando eu voltei, eu não dei as costas para eles. Eu voltei hoje, tenho a minha família restituída. Quando eles precisam de mim, eu corro lá e ajudo. Ao contrário daqui, o conservo não ajudou. Ele encerrou o outro na prisão e até que os seus outros conservos pegou e foi ter com ele, levou ele até o chefe. E aí o que acontece? Aí na palavra do Senhor diz aqui no 32: então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então muitas das vezes a gente quer que as pessoas tenham misericórdia da gente, e a gente às vezes, por falha humana, muitas das vezes no momento que a gente não pensa, a gente acaba achando que nós somos egocêntricos, né? O centro de tudo. A gente é intocável, a gente não pode, então quer dizer, ninguém pode falar nada pra gente. Agora a gente quer falar para os outros. E se alguém fala para a gente quer perdão. Mas quando a gente fala para os outros, a gente não quer perdoar. Como é que eu vou entrar agora na palavra? Que eu até falei por nome. A palavra veio de uma forma que o pastor me deu essa oportunidade, Espírito Santo. Aí eu vou entrar em Gálatas 2:20. Já não sou, ou seja, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não tem como eu falar que eu não vivo mais eu e eu vivo e Cristo vive em mim, se eu continuar negando perdão para os meus irmãos, se eu continuar defamando, escarnecendo, falando coisas que não convêm nem provém de Deus. Volto a dizer, o ouvido mais perto da boquinha aqui é o meu. O chicote primeiro pegou eu, porque esses dias eu peguei contra alguém da minha família. E eu falei mesmo, como eu falei, tem um momento que a gente
Aí depois a gente vai lá e Pai, pelo amor do Senhor Jesus Cristo amado, me perdoa. Né? Mas o que acontece? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu estou olhando coisas que não prestam na internet, eu estou falando coisas que não prestam para o vizinho, eu estou falando umas palavras que não convêm nem provém de Deus, estou falando umas palavras erradas dentro de casa. Se Cristo vive em mim, transformação tem que haver, porque pelo que nós sabemos, onde Cristo está, todos é transformado. Onde Cristo chega, alguma coisa acontece. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Assim diz o Senhor, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Se Cristo está em mim e Ele promete que vai me aliviar, eu tenho que ficar tranquilo em meio até as tempestades, até as amarguras da vida que muitas das vezes as pessoas causam na nossa vida. Então é necessário que nós venhamos a ter com Cristo, né, um renovo de conceito, porque às vezes a gente esquece que a gente fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí às vezes a gente acaba saindo, como diz o ditado, acaba saindo do salto, né? Às vezes a gente sai da casinha e quer soltar os cachorros, mas não é por aí não, porque o nosso Senhor ele fala que é manso e humilde, e nós temos que apresentar os frutos do Espírito, que é o que? Mansidão, temperança, humildade, longanimidade, benignidade, paz, amor, etc. e mais. Então a gente precisamos ter um renovo de conceito, buscar estudos, fazer análise, pesquisa sobre como tratar um ser humano na Bíblia. Procura que Jesus Cristo ele vai falar tudinho. Aqui é o GPS do ser humano. O que você procurar, a Bíblia é uma enciclopédia, por isso que fala 66 livros. Bíblia quer dizer biblioteca, vem de biblioteca, né? Bíblia. Então, 66 livros. Aqui você tem matemática, psicologia, tem até psiquiatria, até louco Jesus Cristo curou aqui, endemoniado, tem de tudo. Então o que a gente precisa muitas das vezes, meus amados irmãos, é estar meditando na palavra. Eu vou colocar lá em Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,17, e já estarei encerrando. Aleluia. Assim, 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Muitas das vezes a gente fica enfurecido, fica nervoso, fica lá na empresa nervoso, não consegue realizar, não consegue encontrar e bater a meta. Muitas das vezes na escola, os filhos estão com problema, e nós queremos sair da casinha. Está escrito aqui, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura é. Se eu sou nova criatura, eu estou em Cristo Jesus, Jesus não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho meios de resolver o problema sem atacar, sem contra-atacar. No momento que o esposo ou a esposa em casa tiver, às vezes que ocorre, isso é natural, no momento de nervosismo, o que a gente temos que fazer? Quando um fala, melhor o outro ficar quieto. Nem responde. Nem responde. O Senhor fala, fugir da aparência do mal. Então, fica quietinho. A hora que for a hora, tudo bem, vamos conversar. Eu acho que eu pisei mesmo na bola com você, me perdoa. Por favor. Eu acho que a gente pode resolver isso daí, porque Deus preparou para que nós vivêssemos juntos para o resto de nossas vidas. É necessário que a gente venha ter um bom diálogo de reconciliação antes que o sol se ponha. Porque a Bíblia fala, reconcilie-se com seu irmão antes que o sol se ponha. Peça perdão. Mas ele que tropeçou no meu pé, não interessa. Muitas das vezes é melhor você estar lá com o
pezinho, alguém tropeça no seu pé, tá? Você vai, às vezes o cara já tropeça no teu pé, esperando uma reação sua, para ele vir no contra-ataque. Então ele tropeçou no seu pé, você pede desculpa. Pode, irmão, desculpa aí, porque eu estava no meio do caminho. Então quer dizer, irmãos, a mensagem que Deus tocou no meu coração é para que nós venhamos, viver em paz, no momento que tiver discussão, aplicar o dom do perdão. Porque se não tiver perdão, meus amados irmãos, a falta de perdão ocasiona um monte de enfermidade psicológica, mental. Muitas das vezes você não consegue desenvolver alguma coisa dentro de casa porque o clima está tenso. Então a questão do perdão abrange a do amor, que é o principal. E se você não tem amor, não está perdoando, não está entrando no entendimento, é porque até o amor precisa ser restaurado. Mas o amor é forte. Mas sim, só que o que precisa restaurar dentro desse amor é o nosso pensamento, é a forma que nós vê a situação. Porque hoje eu que estou com o coração duro, amanhã eu vou precisar de você, e se você endureceu o coração para mim? Mas a Bíblia diz que não se paga o mal com o mal, se paga fazendo o bem. Então, se o teu inimigo quiser correr com você uma milha, corra com ele 2. Se o teu inimigo tiver fome, dê o que comer, dê o que beber. Assim amontoará brasa sobre a tua cabeça. E assim diz a palavra do Senhor: não se pagará o mal com o mal, e sim fazendo o bem. Eu agradeço a sua oportunidade em nome de Jesus.